Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, é uma alegria estarmos juntos. Eu quero meditar com você Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Amado irmão e amada irmã, que aula de Jesus. Que ensinamento de Jesus. É fácil dizer amar o teu próximo. Mas Jesus está ensinando quem é o próximo. Essa pergunta ela foi muito pertinente. E quem é o meu próximo? De fato, às vezes nós não sabemos. Porque Francisco de Assis, ele foi uma pessoa que antes de sua conversão, ele não sabia quem era o seu próximo. Amado irmão e amada irmã, assim somos nós. Se tem uma área que talvez nós precisamos ainda nos converter, é nesta questão, é nesta área. Não sabemos quem é o nosso próximo. Não estamos amando o nosso próximo. Francisco de Assis era indiferente ao próximo. Francisco de Assis era indiferente aos necessitados. Francisco de Assis tinha nojo de leproso. Na sua época tinha muitos leprosos. Interessante, a grande conversão de Francisco de Assis acontece quando um leproso se aproxima dele. E ali naquele leproso ele vê Jesus Cristo. E ali naquele leproso ele vê o seu próximo. Eu creio que a gente precisa avaliar se na nossa vida esta conversão ela já aconteceu. Eu creio que a gente precisa ser muito sincero conosco mesmos e entender que muitas vezes ainda nós não sabemos quem é o nosso próximo. Ou seja, passa muitas pessoas por nós que precisam da nossa misericórdia, mas a gente não vê. É bonito porque quando fala do sacerdote, fala do levita, passaram pelo homem chagado, passaram pelo homem que tinha apanhado, que tinha sido espancado, e eles não viram.
foram-se embora, deixando-o quase morto. Ou quando viu, se vê, passou adiante. Este é o nosso problema. Vemos o próximo, vemos a necessidade do outro. Então duas coisas podem acontecer. Pode acontecer que eu não tenha olhos para ver a necessidade dos irmãos, isso já é uma coisa séria, mas pode ser que eu veja a necessidade do outro e eu não ajudo. Eu não tenho gesto de misericórdia. Mas aí veio o samaritano. Olha o que nós deveríamos ser para o nosso irmão. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Olha que bonito. Aproximar-se. Chegar perto do irmão, se aproximar da necessidade dele. Viu, mas não só viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele. Fez curativos. Foi isso que Francisco de Assis começou a fazer. Ele começou a fazer curativos, ele começou a curar, ele começou a se aproximar do pobre, ele começou a ajudar o pobre. Amado irmão e amada irmã, eu creio que esse evangelho deve causar uma conversão profunda na nossa vida, porque quantas pessoas passam por nós e nós poderíamos fazer alguma coisa por essas pessoas, mas a gente passa e finge que não vê. E se vemos, às vezes falamos, mas isso não é comigo. Quantas vezes passamos por algumas realidades e dissemos, isso não tem nada a ver comigo. Foi a atitude do levita? Foi a atitude do sacerdote? Eu me lembro que um dia, fazendo um caminho para uma missão, eu estava junto com um sacerdote. E só ele viu, o sacerdote viu um motoqueiro caído no chão. Muitas pessoas estavam vendo aquele motoqueiro caído no chão, mas aquele sacerdote viu, parou o carro e falou, meu amigo, você está precisando de alguma coisa? Aquele homem estava passando por dores cruéis e aquele sacerdote levou aquele motoqueiro para o hospital. É isto. É isto. É ver e se compadecer. É um lindo testemunho. Que o Senhor nos converta e aprendamos a enxergar e ajudar o nosso próximo. Que Deus te abençoe. Que São Francisco interceda por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.